lógico, né, os médicos vão continuar fazendo o tratamento para realmente, né, segundo os procedimentos médicos, garantir que, né, não vai voltar. Então eu peço que continue orando, né, porque ela está fazendo um processo de quimioterapia bem pesada, né, e felizmente ela é uma menina muito ativa, muito alegre, muito cheia de vida, né, apesar das dificuldades que o tratamento traz, ela está muito bem, né, ela está muito bem. Eu tenho certeza que as orações dos irmãos também têm ajudado a sustentar, né, e eu tenho pedido que seja uma oportunidade também, né, para que a família dela venha conhecer, né, o nome do Senhor Jesus. A gente tem aproveitado essa oportunidade para compartilhar o Evangelho com essas pessoas, né? Parte da minha família. Também, hoje nós temos alguns pedidos de oração, nós vamos continuar orando pela irmã Dora, né? Ela fez aniversário, né? A Dora foi sexta-feira, né? Sexta-feira a Dora fez aniversário. Ontem, né? Tem uma irmã que não está com a gente aqui mais, já voltou para o Brasil, mas a irmã Mari, né? Ela segue sempre a gente aqui online, ela, né, voltou ao Brasil. Manda o Matheus, né? Hoje você vai ver um rapaz aí atrapalhando o culto, aí é o Matheus, né? Ele fez cinematografia, né? Ele lida com essas coisas e ele está fazendo um documentário, então ele tem filmado, ele pediu permissão para estar filmando aqui também, né? E então de vez em quando ele vai estar passando por aí e filmando, tá bom? Se ele estiver atrapalhando muito, você empurra ele, tá? Não tem problema não. Mas eu dei a liberdade para ele estar fazendo isso. E né, a mãe dele está lá no Brasil, a nossa querida irmã Mari, ela fez também aniversário ontem, né, mais um ano de vida. Né? Ela sempre manteve em segredo, né, o aniversário dela, nunca quis compartilhar, mas a gente descobriu, não tem jeito. Agora eu contei para todo mundo ao vivo. Né? A Mari vai me matar depois. Não vou poder passear lá no sul. Mas nós estamos orando pela Dora, pela Ádia, né? Vamos orar pela irmã Mari, né? Aqui nós estamos pedindo também pela irmã Célia, né? Pela Núbia, pela irmã Jane, né? Ela pede oração. A irmã Jane está indo para o Brasil, né? Daqui uns dias ela pede viagem, né? Para quem segue as notícias da cidade, né? Essa semana, né, Deus deu um livramento muito grande para eles, né? Ela e o marido, eles são donos de uma joalheria aqui na cidade, eles foram assaltados à mão armada, né? E com a graça de Deus, né? Graças a Deus não teve nenhuma situação, né, mais grave. A coisa ficou ruim, foi para o assaltante, né? Porque o marido da irmã Jane, o seu Leoni, na hora, né, que ele viu que a coisa estava engrossando, ele foi esperto, né? Ele tinha um litro de ácido lá que ele usa para limpar as joias, e ele jogou no rosto do assaltante lá. Então, por causa daquilo, pegou nele, ele também se machucou um pouco, né? Ele também machucou as mãos, né? Pegou no pescoço, né? Mas por causa disso, o assaltante desistiu do assalto, a polícia chegou e, graças a Deus, né, lidou com a situação, não houve nenhum problema. Mas que a gente ore, né, pela segurança dos nossos irmãos, não só eles, né, mas de todos, né, que saem para trabalhar, porque, né, todos os dias nós corremos risco, né, e vamos estar orando, né, e ela vai estar viajando. Então nós vamos orar pela irmã Jane também, tá bom? Vamos, né, também aqui a irmã Akemi, ela está pedindo oração, né, pela sua família, né? Cadê o irmão pastor Aragão, que está aqui também com a gente. Também quero que a gente ore pela Ellen, pela família dela, né? A Ellen, né, ela amanhã vai passar por um procedimento cirúrgico, nós temos pedido oração, né? Ela, no fim, ela, né, perdeu o bebê e ela vai passar por uma cirurgia, né, para poder, né, resolver a situação. Então amanhã ela vai estar passando por isso e a gente quer, né, orar pela vida dela, pela saúde dela, tá bom? Nós também estamos pedindo aqui, né, pelo Neuclides, né, que está pedindo para o seu filho Enzo, né? Tem um pedido aqui também pela Marta, né? Essa moça, né, ela estava, né, ela conseguiu sair do hospital, né, Deus livrou ela de uma situação terrível. Nós estamos pedindo pela, né, salvação dela. E também nós vamos pedir, né, pela vida do Geraldo, que está aqui com a gente hoje, né? Aqui é um pedido de oração pela vida do Geraldo também. Nós vamos estar, né, orando pela vida dele também, amém? São muitos pedidos de oração, né, que nós vamos estar fazendo, e nós vamos estar pedindo que Deus venha, né, agir com a sua misericórdia, que Ele possa abrir os nossos corações para que a gente reconheça os nossos pecados, venhamos nos arrepender, né, para a nossa salvação. Nós devemos orar pelas nossas famílias. Se você não compartilhou o seu pedido, não há nenhum problema, porque não é a minha oração que vai mudar a vida de uma pessoa. É o nome de Jesus que muda. Eu só vou, né,
compartilhar a oração com o Senhor, mas você também tem acesso ao Senhor e você pode orar, e o nome de Jesus ele tem poder para responder todas as nossas orações. Né? Que o Senhor venha preparar os nossos corações para a resposta dele, porque o Senhor responde todas, não deixa nenhuma sem resposta, mas às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, e às vezes ele manda a gente esperar. Né? Então que a gente esteja preparado para a resposta que ele nos dê, amém? Que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Então, eu queria convidar a igreja para que nós ficássemos de pé e nós orássemos como uma congregação neste momento, né? Que nós orássemos e intercedêssemos. Se você não lembra o nome de todas as pessoas, ore por aqueles que você lembra, né? Leve em oração aquela pessoa que está próxima de você, que você sabe que precisa nesse momento de salvação, de um milagre de Deus, da misericórdia dele, porque o Senhor vai ouvir a tua oração. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã como igreja, nós estamos reunidos, Senhor, para cultuar o Teu nome, Senhor, para lembrarmos que temos um Deus que um dia agiu com graça e misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, e com grande sacrifício se entregou na cruz, Senhor, Pai querido, entregando a Sua própria vida para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. Foi ali, através do sangue de Jesus, Senhor, que os nossos pecados foram lavados, Senhor. Por isso, Senhor, nós somos gratos pela fé que o Senhor derramou no nosso coração para crermos no Teu nome. E por isso, neste momento, nós levamos a vida daquelas pessoas que, Senhor, Pai querido, ainda não Te conhecem. Que também, Senhor, nós oramos pela salvação delas. Senhor, Tu sabes quais são os seus e nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Nós oramos por cada uma dessas pessoas pedindo, Deus Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, abrir esses corações para reconhecer os seus pecados, se arrependerem de seus pecados e serem salvos, Senhor, pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Senhor, alguns estão presos nos vícios. Eu oro, Senhor, Pai querido, pela liberdade que o Senhor pode trazer através da renovação da nossa mente e da presença do Espírito Santo, Deus Pai. Que o Senhor possa libertar e salvar aqueles que estão cativos, Senhor, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, restaurar as famílias, Deus Pai, que o Senhor possa trazer a alegria e a esperança de volta, Senhor, naquele que espera em Ti, Senhor, Pai querido. Nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, pela Tua misericórdia, Senhor, pela cura dos nossos irmãos, pela sabedoria que o Senhor derramou sobre a humanidade, para que usem bem os médicos, as medicinas e os recursos que nós temos nos dias de hoje, porque todas as coisas, Senhor, todas as coisas foram feitas por Ti, Senhor, e todo este universo está debaixo do poder da Tua palavra, do controle das Tuas mãos, e nós confiamos na Tua soberania. Por isso também, Senhor, quebranta o nosso coração para aceitarmos, Senhor, as tuas respostas, Deus Pai. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, e que Teu nome seja engrandecido, Senhor, Pai querido, e que através, Senhor, das respostas de orações, Senhor, nós possamos trazer honra, louvor e glória ao Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos como igreja neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Cláudio hoje está ministrando e ele vai estar ministrando a palavra e as crianças já podem ir e eu vou estar hoje ministrando junto das crianças. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 e deixe sua Bíblia aberta, por favor. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós normalmente temos a nossa ceia no primeiro domingo do mês, né? Mas devido à Páscoa nós passamos para o próximo domingo. Mas essa mensagem de hoje ela vem falar muito na esperança que nós temos de que o Senhor vai voltar. E como Ele age na vida de uma pessoa. É um texto muito conhecido, eu tenho certeza que os irmãos já leram, já releram. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem essa história de cor. Mas ela tem algumas particularidades que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu não queria ler esse texto todo, que ele é longo, mas eu queria, durante a mensagem, estar lendo com os irmãos. E pedindo para que você se atentasse para os pequenos detalhes. Para aquilo que Deus quer falar com você hoje.
Que você esteja com o coração aberto e fale, Senhor, fala comigo. Senhor, olha, eu quero ouvir a tua voz. E nós possamos falar, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando nós começamos a ler esse livro de Marcos, capítulo 5, de 21 a 43, ele trata de Jesus como muitas vezes numa situação onde só a ação dele era possível. Se nós observarmos o que aconteceu no começo desse capítulo, no começo de Marcos, capítulo 4, a primeira coisa que Jesus faz ali, ele acalmou uma tempestade. Estava lá, dentro do barco, dormindo, tranquilo, e os discípulos desesperados. Gente, nós vamos morrer. E o mestre lá dentro do barco. O primeiro milagre ali, de acalmar aquele mar. Segundo, ele estava na terra dos Gadarenos e um homem possuído pelo demônio é livre, é libertado. O Senhor expulsa os demônios daquele gadareno. Com a autoridade que ele tinha, ele sai deste corpo. E agora, como vamos entrar no capítulo 5, ele quer mostrar agora o seu poder sobre a doença e sobre a própria morte. Quem é que hoje aqui não tem uma dorzinha? Quem fala assim, eu estou bem, não sinto uma dorzinha sequer? Eu acho que cada um de nós temos uma dorzinha, né? E tem dia talvez que a gente acorde e tenha duas. Que uma só já está ficando pouco, vai ter duas. E aqui nós podemos ver, irmão, que Jesus, ele demonstra o seu poder através dessas duas situações que nós vamos estar falando aqui. Primeiro, sobre uma doença, e segundo, sobre a própria morte. E eu queria que nós lêssemos Marcos 5, 21, para a gente começar o nosso texto. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Vamos orar novamente? Obrigado, papai. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra e vida. Obrigado pelo privilégio de podermos estar na tua casa. Fala conosco, papai. Que possamos entender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Que a nossa fé, ó Deus, a cada dia possa crescer cada vez mais na tua presença. Possa conhecer e reconhecer a tua autoridade. Fala conosco, papai. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Jesus estava vindo do outro lado do mar da Galileia, da região dos Gadarenos. Ele foi expulso de lá. Depois de ele ter libertado aquele gadareno, daquela legião, e aquela legião entrou numa manada de porcos, começou a dar prejuízo para o povo. O que o povo fez? Expulsou Jesus dali. E aí Jesus, como se diz educadamente falando, ele foi convidado a se retirar daquela região. E aí ele entrou no barco e foi para o outro lado do mar da Galileia. E há um contraste muito grande, se você observar, que quando ele chega em Cafarnaum, havia uma grande multidão que estava esperando por ele. Jesus, no começo do seu ministério, sempre estava acompanhado de muita gente. Tinha muitas pessoas que acompanhavam Jesus. Muitas pessoas que estavam rodeando Jesus porque queriam ganhar alguma coisa. E essa situação, muitas vezes, é o que acontece hoje. Há muitas pessoas que querem estar na igreja, querem participar da igreja, querem estar no domingo de manhã,
mas não querem compromisso com o Senhor. Quer participar das festas que a igreja faz, dos passeios, mas compromisso com o Senhor ele não quer. Quando o Senhor cobra o compromisso dele, ele fala, não, isso aí eu não quero fazer. Mas a história continua falando para a gente que ele estava rodeado de uma grande multidão. E nessa grande multidão tinha uma pessoa em especial. Vamos lá para o versículo 22 e 23. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Biel, aumenta um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Que pedido, meu irmão. Você que é pai, você que é mãe, você que espera 9 meses uma criança nascer, para chegar numa altura da vida você ter que se despedir dela. Ela ter um problema e não poder continuar o curso da vida. Imagine a situação que este homem estava. E a Bíblia nos fala que ela era filha única. Aí é mais complicado ainda. Quem tem 2, 3, 4, tem muito amor pelos filhos, mas quando é um, você muitas vezes dedica todo o seu amor para aquela criança. E aqui nos mostra que Jairo, ele não era qualquer um na multidão. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele era encarregado de cuidar do edifício e organizar tudo que acontecia lá. Vamos dizer assim, Jairo era o zelador da igreja. Jairo era responsável em limpar e arrumar as cadeiras, em deixar tudo prontinho para quando houvesse as reuniões, estava organizado. E algo que me chama a atenção nesse texto é que nos fala que ele era um homem importante naquela comunidade, ele era um homem ativo. A comunidade o conhecia pela posição que ele tinha. Ele não era um rabino, mas ele tinha uma posição naquela sinagoga. E este homem chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Imaginem que situação. Aquele homem que tinha uma posição naquela sociedade prostrou-se aos pés de Jesus. O que ele queria dizer com aquilo? Ele falou assim: Senhor, eu tenho um problema. Eu estou enfrentando uma grande dificuldade. E eu estou aqui implorando para que o Senhor possa resolver o meu problema. Mas qual era esse problema que ele tinha? Minha filha está a ponto de morte. Meu irmão, minha irmã, nós não conseguimos trabalhar muito bem com esse termo morte. Apesar de sabermos que nós não somos deste mundo, apesar de sabermos que se nós morrermos hoje e que conhecemos a Jesus, nós vamos para um lugar melhor, e eu tenho certeza que aqui ninguém vai querer levantar a mão e falar que ele quer morrer agora. Eu tenho certeza disso. Mas nós sabemos que se nós morrermos hoje, o nosso lugar está preparado no céu. Mas você não quer ir agora. Eu acho que eu tenho. Ou alguém quer ir agora. Alguém quer falar assim: olha, Senhor, você pode me levar agora que eu estou satisfeito e feliz. Não. Jairo tinha um problema e o problema dele era sério. E o problema dele era tão sério que não era somente uma doença, era caso de vida ou morte. Essa expressão que está sendo usada aqui, que ele falou, minha filha está à beira da morte, na palavra grega ele quer dizer assim,
minha filha está no fim. Minha filha está às portas da morte. Ela está respirando pela última vez. Essa menina, meus irmãos, não era uma doente comum. Ela não tinha um tratamento intensivo. Ela estava morrendo. E Jairo sabia disso. E Jairo foi a Jesus porque ele falou assim: Jesus, se o Senhor não agir rápido, minha filha vai morrer. Senhor, olha, eu estou te pedindo porque o Senhor é a última alternativa que eu tenho. E eu tenho certeza que Jairo, pela posição que ele tinha, ele já tinha procurado todas as outras alternativas possíveis. Ele já tinha levado ao médico, não só um, mas vários, e não conseguiram descobrir o que aquela criança tinha. Ela tinha 12 anos. Marcos 5,42 nos fala isso. Não fala qual doença ela tinha, mas, sem dúvida, aquela doença era séria e aquela criança estava morrendo. Quando você vai lá em Lucas 8,42, fala que era ela filha única. E, como sendo filha única, se ela morresse, a geração daquele homem extinguiria naquele momento. Ela não iria continuar. A família dele já não tinha como crescer mais. E algo que me chamou a atenção nesse texto é que fala que aos 12 anos de idade, aquela menina se tornava uma mulher. Na cultura judaica daquela época, ela se tornava uma mulher. E aí imagine bem os sonhos que ela tinha. Imagine bem o que o pai não tinha sonhado para ela. Você, pai, você, mãe, quantos sonhos você não tem para os seus filhos? Você pegou no colo, pequenininho, e vai crescendo. Daqui a pouco já não cabe no colo mais, mas você já começa a sonhar. Minha filha vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Quantas coisas você está pensando? Mas se você for ao versículo 23, você vai ver algo que nos chama muita atenção. Olhem a fé deste homem. Senhor, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Que declaração de fé! Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e ela viverá. O nosso amigo Jairo cria que se Jesus impusesse as mãos sobre a sua filha, ela seria salva. Jairo acreditava que o toque de Jesus, o toque das mãos dele, iria curar aquela criança. E ele confiava que Jesus era a esperança dele e era a última que ele tinha naquele momento. Vocês já pensaram bem, meus irmãos, como é difícil, como podemos continuar a nossa vida quando temos um problema, quando temos uma dificuldade? Mas a gente pode ver que a fé de Jairo veio primeiro do que o milagre. E Jesus, no meio daquela multidão, um empurra de um lado, um empurra do outro, ele escuta o apelo desse pai desesperado. Jesus foi com ele e a grande multidão o seguia comprimindo. Imaginem que alegria de Jairo ver Jesus, ouviu o apelo dele e falou assim: vamos lá, Jairo, eu vou com você na sua casa. É a resposta das minhas orações.
É o momento em que ele falou assim: olha, você não está sozinho no meio dessa multidão. Eu ouvi o teu clamor. Eu vou à sua casa. Então Jesus segue o caminho da casa de João. E eu queria convidar você a ler o versículo 25. Dá uma olhadinha no versículo 25 para você ver. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Acontece alguma coisa no meio daquele caminho. Aquela caminhada poderia ser curta, já começou a tomar um rumo diferente. E a gente vê que essa mulher não tem nome. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. E eu queria que você pudesse analisar e falar assim: eu queria colocar o meu nome no lugar deste aqui, para ver se vai bater, para ver se eu consigo ver o que essa mulher viu. E essa mulher anônima, muitas vezes, sou eu e é você. E houve uma interrupção. Jesus parou. Jairo ficou desesperado, porque ele estava indo para um propósito, e no meio do caminho acontece outra coisa. Aquela mulher, sem nome, que durante 12 longos anos buscou a cura, que durante 12 longos anos sofreu, passou às sombras. Quantas noites essa mulher não chorou por causa disso? Quantas noites mal dormidas ela teve? E imaginem bem, meus irmãos, nós muitas vezes reclamamos por uma dor de cabeça. E essa mulher tinha 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. 12. Imaginem o incômodo que era. Naquela época, hoje já é mais tranquilo de você administrar isso, mas imagine daquela época como é que era isso. Por mais fé que aquela mulher tivesse, ela iria desanimar. Provérbios 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa mulher tinha ido na mão de muitos médicos, tinha dado tudo que ela tinha, não tinha conseguido resposta nenhuma, e acima de tudo isso, ela estava piorando cada vez mais. O que vocês acham? Que mulher era essa? Era uma mulher audaciosa. Era uma mulher que buscou uma forma de resolver o seu problema. Ela não mediu esforços com o dinheiro que ela tinha para ver se ela podia resolver o seu problema. Era uma mulher batalhadora, incansável. Eu tenho certeza que ela não ficava em casa dormindo, chorando pelo problema que ela tinha. Ela saía de manhã e só voltava de tarde. Ela queria resolver o seu problema. Quantas vezes a gente fica quietinho na nossa cama, lá a expressão amuado, reclamando da vida, ao invés de partirmos para o trabalho e falar assim: quero resolver, quero achar a solução para esse meu problema. Aquela mulher bateu em muitas portas, e ela procurando como resolver o seu problema. Mas apesar de tudo isso, ela não conseguiu resolver. Mas eu queria que você voltasse no versículo 25,
para você ver como que era a vida dela nessa situação. Primeiro, ela não podia se relacionar com seu marido. Então ela não tinha casamento. Segundo, se ela era casada, como é que ela ia ter relação sexual com o marido? A lei judaica falava que se o marido tivesse contato com uma mulher imunda, ele se tornava imundo e os filhos também. Ela não tinha casamento, meus irmãos. E se ela fosse uma mulher solteira, não ia casar. Estava fadada ao fracasso. Naquela condição que ela estava, ela era uma mulher impura. Os rabinos decretavam até que se um cadáver de uma mulher na situação que ela estava, teria que haver uma purificação especial. Até o corpo de uma mulher morta, se ela tivesse o problema que aquela mulher tinha, teria que haver uma purificação. Ela não podia se relacionar com as pessoas. Ela precisava ficar como se fosse uma leprosa. E imaginem bem, 12 anos sem abrasar o seu marido. 12 anos sem poder, se tivesse filhos, abraçar o seu filho. Além de que, a vergonha e a autoestima dela que devia estar lá embaixo. Que quando a gente perde sangue, a gente fica branco, né? E eu tenho certeza que a cidade todinha dela sabia que ela tinha aquele problema. Quem é que iria querer chegar perto daquela mulher? Meu irmão e minha irmã, essa mulher, depois de procurar a solução da sua enfermidade, não conseguiu seu objetivo, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu das maravilhas que Jesus estava fazendo. Olha no versículo 27 para você ver. Ela ouviu falar de Jesus e das maravilhas que ele fazia. A fé, meu irmão, vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Como a sua fé vai aumentar? Ouvindo a palavra. Como você vai crescer espiritualmente? Ouvindo a palavra. Crescendo espiritualmente. Lendo, conhecendo o que Deus tem a dizer a você. A sua fé vai crescer. E aquela mulher ouviu. E essa palavra teve um impacto tão grande na vida dela que ela falou assim: se tão somente tocar as suas vestes, eu vou ficar curada. Se tão somente eu tocar nas vestes dele. Ela sabia que ela não podia pegar nele. Ela já estava arriscando de estar ali naquele lugar. Imagine a coragem e a audácia dessa mulher. Isso é fé. Fé de que Jesus pode fazer a diferença na vida dela. Ela não somente disse que seria curada, mas ela foi curada e ela tocou Jesus. Quando tudo parece perdido, quando não há uma saída, mas aí você conhece Jesus. Jesus dava vista aos cegos. Jesus purificava os leprosos. Jesus libertava os cativos e levantava os coxos. É aquele Jesus que ressuscitava os mortos
e dava novo sentido à vida dos pecadores que se arrependiam. Foi aquele Jesus que curou aquela mulher. Irmãos, Jesus não estava dormindo, ele estava numa missão, ele ia para a casa de Jairo. E no meio do caminho, ele encontrou essa mulher. O pedido de Jairo era importante. O pedido de Jairo era de um homem que tinha uma posição na sociedade. E a filha dele estava à morte. Mas Jesus parou para ajudar aquela mulher. Ela não tinha nome. Talvez a família já tinha largado ela. Ela não era prioridade no meio daquela multidão. Mas Jesus parou e ouviu e deu valor àquela mulher. Jesus tem e dá todo o valor quando você chega a Ele pela fé. Aquela mulher, ela era uma mulher corajosa. Era uma mulher de fé. Por isso o milagre aconteceu. Olha no versículo 29 e 30, por favor. Olha o que aconteceu depois que essa mulher tocou nas vestes de Jesus. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Que perguntinha interessante. Se ele estava sendo tocado de todos os lados, qual foi a diferença desse toque? Muitas vezes nós lemos uma passagem bíblica, muitas vezes nós lemos uma história, muitas vezes a gente lê um capítulo da Bíblia e a gente não atina para certas coisas. Imagine Jesus sentir que o toque de uma pessoa foi diferente do outro. Quantas pessoas não estavam ali querendo pegar um pedaço daquela roupa para depois vender? Porque eles poderiam matar Jesus e você falar: isso aqui é um pedaço da túnica daquele homem que vocês mataram lá. Quantas pessoas não queriam, tinham um pouquinho de interesse. Mas Jesus viu que dele saiu virtude. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela ficou imediatamente livre do seu mal. Sua cura foi completa e cabal. E aqui eu quero compartilhar com você 3 curas que aconteceram ao mesmo tempo neste ato dessa mulher. Primeiro, foi a cura física. O fluxo de sangue parou na hora. Segundo, a cura emocional daquela mulher. Jesus chamou ela de filha. Abre lá, 5:34. E ele lhe disse: filha. Ela tinha pai. Ela tinha uma família. E ele não deixou passar despercebido. E agora ele ainda fala mais: a tua fé te salvou. Houve cura espiritual. Irmãos, o milagre não veio primeiro do que a fé. A fé daquela mulher e a fé daquele homem veio primeiro do que o milagre. Se Jesus iria fazer ou não, era uma ação autoritária no poder dele. Mas que eles tiveram fé, acreditaram que ele podia fazer a diferença na vida daquelas 2 pessoas. O milagre aconteceu por causa da fé. E imaginem bem, aquela mulher tocou em Jesus. E se ela toca em alguma outra pessoa, talvez
aquela pessoa iria se tornar imundo. Mas aqui foi o contrário, quando tocou em Jesus, foi Jesus que purificou ela. Aleluias! O nosso Senhor e Salvador, aquele que a gente agradece a cada dia por ter cumprido o propósito de Deus e vindo a este mundo para salvar a cada um de nós. Ele torna uma vida extremamente dificultosa numa vida segundo o propósito dele. Muda radicalmente. Quem me tocou? É a pergunta de Jesus. Quem me tocou de uma forma especial? Responderam-lhe os discípulos: Mestre, vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então aquela mulher, atemorizada, tremendo, consciente do milagre que tinha acontecido na vida dela, se prostrou aos pés de Jesus e contou para ele toda a verdade. Amém. Você pode ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não para Jesus. O seu nome pode ser desconhecido, mas Jesus sabe quem você é. Jesus não se esquece de você. Mas no meio de tanta alegria, essa mulher, eu acho que ela deve ter pulado de tanta alegria, porque há 12 anos estava sofrendo com aquilo, e ela estava transbordando, que mudou a vida dela tão radicalmente. Mas no meio deste caminho, vem aqueles empregados e falam assim: Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Deixe o mestre continuar no caminho dele. Que banho de água fria. Você depositou toda a sua fé. Você acreditou que ele podia fazer a diferença. Você falou assim: ele vai mudar a direção da minha vida. Mas agora, a minha filha morreu. A minha causa está perdida. Você, papai, você, mamãe, o que você faria? Jairo ficou atordoado, abatido, triste. A última esperança que ele tinha foi arrancada dele tão intensamente, e o mundo desabou sobre a sua cabeça. Onde estava toda aquela alegria? Ela se foi embora? Aonde estava toda aquela expectativa e a nossa fé de que Deus pode transformar a nossa vida, e acontece uma circunstância que foge ao nosso controle, e a gente fala assim: o Senhor não gosta mais de mim, não está cuidando de mim. O que acontece? Olhe no versículo 36, a resposta que Jesus dá a Jairo. Irmão, de uma coisa nós podemos ter certeza: Jesus tinha o ouvido muito bom, porque ele ouvia tudo, e ele sabia tudo que estava acontecendo. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, aquilo que o povo estava falando: olha, não se preocupe, porque ela já morreu, deixa o mestre aí. Ele vira para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não se preocupe, creia. Meu irmão e minha irmã, você hoje, o Senhor está falando para você isso. Não se preocupe, creia. Creia naquele que morreu na cruz para salvar você. A situação está difícil, há vários problemas que você está passando, mas Ele ainda continua dirigindo a história. Se está demorando, se não está acontecendo como você quer, há um propósito de Deus nisso. Creia e continue firme.
Continue crendo que Ele pode fazer a diferença na sua vida. Mas aí, pastor, quando o senhor fala assim, porque o senhor não passou por isso. Mas imagine bem, enquanto a gente tem um carro do ano, a gente tem uma casa boa, tem um bom trabalho, a gente tem uma família tranquila, tem os netos maravilhosos, a gente não tem problema nenhum, é muito fácil seguir Jesus. É muito fácil, eu não tenho problema, estou de boa, muito tranquilo. Mas as circunstâncias fugiram ao controle. E essas circunstâncias nos fazem a desistir de crer. Enquanto você tem saúde, posição social e dinheiro, está muito bem. Quando você perde isso, é no meio da crise que a fé tem que sobrepor as emoções. C.S. Lewis nos fala que o grande inimigo da nossa fé não é a razão que cremos, mas são as nossas emoções. As nossas emoções de manhã estão uma e de tarde estão outra. De manhã você vai lá dar um beijo na esposa, tá boa. De tarde você chega lá, você não pode nem olhar para ela. Tem hora que você olha para o marido assim, o marido está bonzinho, de tarde ele carrancudo, fechado lá. As nossas emoções oscilam. Por isso que a nossa fé não pode ser pelas nossas emoções. Jairo teria ficado doido se ele tivesse levado a fé dele pelas emoções. Mas a gente continua falando, e olha no versículo 39 para você ver o que Jesus fez. Jairo continuou crendo. E aí Jesus chega naquela casa, ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Será que a gente não reconhece o morto, não? Você consegue reconhecer o morto? Quais são as características que a gente pode ver no morto? Está gelado, ele não respira, não se mexe. Se ele mexer, a gente sai correndo, né? Não se mexe. Então, esse é o morto. Então, se aquele povo falou que aquela menina estava morta, porque ela estava morta. Como é que Jesus ia falar isso? O povo riu dele, debochou. Você está doido? Essa mulher morreu, já esfriou, já juntou os pezinhos, já não tem jeito mais. Aí vem o mestre. Essa criança não está morta, ela dorme. Meu irmão, a morte para mim e para você é um sono passageiro. O nosso corpo descansa e o espírito sai do corpo para habitar com o Senhor. Muitas vezes fala assim, você vai evoluir para um nível superior. Nosso corpo volta ao pó e o nosso espírito volta a Deus. Não tem conversa, não tem meio termo nisso. E aí ele te fala assim: qual que é a nossa confiança? Qual é a segurança que nós temos para poder acreditar nessa fé que Jairo e aquela mulher teve? Mas Jesus continuou, e depois que ele falou isso, ele chamou o pai, chamou a mãe, ele chamou os discípulos mais próximos e chamou eles assim: vamos lá ver essa criança. Olha no versículo 40, por favor. Tomando pela mão, lá naquele quarto, e tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Toda descrença, toda dúvida, tudo foi vencido pela palavra. Aquela menina
levantou-se não somente da morte, mas também daquela enfermidade. E eu tenho certeza que ela deu um salto. Porque ela tinha 12 anos, ela tinha toda a vitalidade. Ela pulou daquele lugar aonde ela estava. E algo que me chamou a atenção, irmão, Jesus falou na língua dela. Ele não usou uma língua diferente. Essa expressão é em aramaico. E aquela criança, a sua língua nativa era o aramaico. Então Jesus falou para ela, não mandou recado para ninguém. Minha filha, levanta, eu te mando. Jesus não estava somente demonstrando o seu poder, mas também estava demonstrando amor por aquela criança. Jesus não usou nenhum encantamento. Jesus não usou nenhuma palavra mágica. Ele só usou a palavra. E quando a gente vai lá e continua lendo no livro de Marcos, a gente vê que ele fala assim: e essa menina levantou-se e pôs a andar. Aquela atitude restaurou a vida daquela criança. Não havia mais nenhum resquício daquele mal que ela tinha. Nenhuma preocupação havia. O milagre foi completo. O milagre foi total. A alegria voltou para aquele pai, para aquela mãe. Ver a sua geração, ver a continuação daquela família ali ao lado dele. Jairo tinha uma posição social. Essa mulher sem nome não tinha nenhuma. Mas há algo comum nesses dois, é que eles foram alcançados pelo amor do nosso Deus. E eu queria dizer para você, eu não sei qual situação você está aí hoje. Eu não sei qual o problema que está afligindo você, que está deixando você atribulado, o seu coração está triste. Mas eu quero dizer para você que aquele Jesus que falou assim: Pai, eu quero fazer a tua vontade, está aqui hoje para fazer um milagre na sua vida. Basta você crer. Aquele Jesus que transformou, mudou a direção tanto da família de Jairo como daquela mulher. Ele deu a vida por você e por mim. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Qual atitude você vai ter depois de você ver que a sua fé pode fazer o milagre acontecer? Vamos orar? Obrigado, papai. Obrigado a Deus pelo teu cuidado. Obrigado a Deus porque nós cremos num Deus que pode fazer o impossível. Num Deus, ó Deus, que acima de todas as adversidades e todos os problemas, é o nosso Pai. É o Deus que cuida de cada um de nós. Que o milagre que aconteceu na vida de Jairo, o milagre que aconteceu na vida dessa mulher sem nome, possa cada dia acontecer nas nossas vidas. Que a fé que Jairo e esta mulher tiveram possam ser a base da nossa vida contigo. Que possamos reconhecer que só o Senhor pode dar rumo à nossa vida. Que só o Senhor pode fazer a diferença. E que só o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E essa igreja te clama, papai: tem misericórdia de nós. Ouve as nossas orações. Ouve o nosso clamor. Faça a tua vontade sobre cada um de nós. E que possamos, papai, como família, como igreja,
como esposo e esposa, a cada dia debaixo da tua vontade. Que a tua palavra possa ser o nosso alimento diário. Que a tua palavra, papai, possa soar nas nossas vidas e que possamos falar do teu evangelho para aqueles que querem te conhecer. Dá direção a cada dia. Dá uma vida segundo o teu propósito. É a oração que te faço, não no meu nome, mas no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal do louvor.